Bom dia. Hoje eu resolvi tocar num assunto interessante, até porque nesse mês de novembro que nós estamos, no dia 2 comemorou-se o Dia de Finados, e algumas pessoas me questionam como é o processo dessa dor, do sofrimento pela perda de um ente querido. Então eu resolvi realizar esse vídeo hoje falando um pouquinho desse processo do luto do ser humano. Na verdade, quando a gente fala de luto, a gente só pensa na morte de uma pessoa querida próxima à nossa vida. Mas o luto é um processo que está presente em toda a nossa existência. Nós temos luto quando morre uma pessoa, nós temos luto quando a gente perde um emprego, quando a gente muda de cidade, nós temos luto quando a gente sai da casa dos pais, quando a gente passa por uma separação conjugal. E nós passamos nosso estado emocional, as nossas fases do luto, que são bem claras e bem nítidas que vão acontecendo. Então, a primeira fase, que pode ser considerada como o nome de negação, que a gente nega o que aconteceu, a gente não quer acreditar no que aconteceu, e a fase da raiva que vem posteriormente ou até junto com a negação, quando a gente fica revoltado, a gente fica até violento muitas vezes. E existe também a fase da barganha, quando a gente começa a fazer promessas a Deus, a gente faz promessas a si mesmo, para que aquela situação se reverta, que está junto com a não aceitação desse processo de luto. E aí, quando essas fases não surtem efeito, a gente entra em um estado depressivo, que é muito bom lembrar que não é a doença, a depressão em si, é aquele estado em que a gente fica mais reflexivo, em que a gente entende e começa a compreender que realmente não adianta negar, não adianta sentir raiva, não adianta barganhar com Deus, com a vida, com os familiares, que realmente eu estou passando por esse processo de perda e essa perda é real em minha vida. É uma fase em que a gente fica mais reflexivo. A última fase é a fase da aceitação, em que nós aceitamos o processo da perda, seja ela qual for. Essa fase da aceitação, quando é vivenciada por um ente querido, que ele mesmo já está num processo de morte, já está numa doença que está o levando à morte, essa fase da aceitação ela é muito difícil para a família, porque é uma fase de desprendimento daquele ente querido que está doente e que ele mesmo já está se desprendendo da vida, ele já está aceitando a sua própria morte. Então a família fica meio que sem entender quando ele já não quer mais receber a família, quando ele já não quer mais falar sobre os assuntos familiares, porque ele já está nessa fase de desprendimento. A família também, quando chega na fase da aceitação, ela passa também por isso. Então a gente precisa entender que o luto é um processo natural da nossa vida e ele vai acontecendo naturalmente. É lógico que essas fases elas não acontecem assim, tão bonitas assim, nessa sequência. As 4 primeiras fases, muitas vezes elas acontecem todas juntas ao mesmo tempo, até chegar na fase da aceitação. O nosso luto, ele deve ser vivido sim, para que a gente se reestruture emocionalmente, né? Para que a gente volte ao nosso estado emocional mais equilibrado possível e a gente consiga viver depois daquela fase, depois daquela perda que a gente passou. Então eu espero ter esclarecido um pouco a respeito desse processo de luto e que a gente consiga viver os lutos da nossa vida de uma forma saudável para que a gente reestruture nossa vida e nosso emocional. Bom dia!